Boa tarde, pessoal. Como a nossa última live ficou muito ruim por conta da internet, que não estava legal, eu fiquei de gravar, então, um vídeo retomando alguns pontos importantes que foram tratados naquela ocasião. Então, eu vou iniciar falando um pouco sobre a meta da sexualidade infantil. Então, a gente tem discutido a importância da sexualidade infantil para a teoria freudiana, o quanto que são as vivências relacionadas à sexualidade e a necessidade de satisfação do instinto sexual que já existe desde o nascimento que vão conduzindo o processo de desenvolvimento psíquico e organizando o psiquismo da criança. Então a gente vem estudando as características dessa sexualidade, o que o Freud denomina então de sexualidade infantil, e é importante que a gente entenda então qual que é a meta dessa sexualidade infantil. E aí do instinto propriamente dito, o Freud vai dizer assim, a meta sexual do instinto infantil consiste em gerar a satisfação por meio da estimulação apropriada da zona erógena escolhida de uma forma ou de outra. Então, qual é o objetivo? O objetivo é a vivência de experiências prazerosas. Então, para isso, para que a gente entenda o que é uma vivência prazerosa, a gente precisa entender o conceito de prazer e desprazer na teoria freudiana. Então, o que seria o desprazer? A gente precisa entender o desprazer para entender o prazer. Bom, existe, segundo Freud, uma quantidade mínima e ideal de energia que vai circular no nosso psiquismo que é necessária para a manutenção das atividades mentais. Então, existe ali um X de energia, uma quantidade ideal, que garante a homeostase, o equilíbrio do funcionamento mental. Quando essa energia excede a esse limiar, excede a quantidade ideal de energia para o funcionamento mental, esse excesso é vivido como uma tensão, como um desprazer. Então vamos pensar na fome. A gente sente a fome vai ser representada psiquicamente, mentalmente pra gente como um desconforto, uma dor no estômago, enfim, algo que faça com que a gente busque alimento porque é uma necessidade nossa. Então existe um instinto de fome que vai ser representado mentalmente. E aí a gente vai sentir a fome em sensações corporais, e eventualmente à medida que a gente vai crescendo, a sensação de fome já se associa a algum alimento específico que a gente gosta de comer e etc. Então, essa energia que vem do nosso organismo, esse instinto de fome, ele vai se representar psiquicamente como pulsão, como uma energia que vai ultrapassar esse limiar, essa energia básica para o funcionamento mental. E isso vai ser sentido pra gente como um desprazer, como algo ruim, um incômodo, algo que vai nos pressionar para uma ação mecânica ou alguma atividade que dê conta de descarregar essa tensão. Quando a gente se alimenta, então há a tensão, a gente busca o alimento, vai lá, cozinha, enfim, vem na geladeira, busca, come. Essa tensão ela é descarregada, ela é aliviada e aí nós temos a sensação de prazer. Então, o prazer é o alívio da tensão. Então, todas as nossas demandas corporais se representam psiquicamente, E aí nós temos as demandas que são da ordem do desejo. E isso vai, quando elas surgem, elas serão vividas como um desprazer, uma tensão que vai exigir uma ação motora, uma atividade que possibilite a sua descarga, ok? Então, essa relação de desprazer e prazer para a teoria freudiana. O que acontece, então,
com aqueles desejos que são reprimidos. Por que eles dão origem aos sintomas? Eles dão origem aos sintomas justamente porque há um desejo, há uma necessidade, uma tensão que vai ser vivida psiquicamente, vai ser sentida, mas não pode ocorrer uma ação motora adequada para sua descarga. Pelo contrário, né? Isso não pode ser reconhecido pela consciência, esse desejo ele não pode ser aceito. Então há um processo de repressão, uma retirada da consciência, do pensamento, da ideia que representa aquele desejo proibido, né? Essa memória vai para o inconsciente, só que ela continua investida por essa tensão, por essa energia. E é essa energia que vai ser utilizada para dar origem aos sintomas. Os sintomas representam um modo de satisfação inadequado, imperfeito, por isso que o sintoma permanece ali, é uma descarga, vamos supor, mínima, mas que permite um pouco dessa satisfação. Por isso que o Freud vai dizer, olha, o sintoma é um substituto do desejo reprimido. Né? O desejo em si não pode ser satisfeito da forma adequada, mas à medida que o sintoma surge, ele aparece, seja numa região corporal, no caso das histerias, uma somatização, numa dor, uma paralisia, enfim, é possível que de alguma forma esse desejo seja expresso mais de uma maneira disfarçada, porque o sintoma ele vem disfarçado, não é possível estabelecer num primeiro momento, só a partir do processo de análise, a relação entre o sintoma e o desejo, é disfarçado, mas permite um nível mínimo de satisfação, só que é um nível mínimo e um nível inadequado, por isso que não é suficiente, continua ali pressionando, né, é uma descarga contínua, porque é inadequada, e além disso traz sofrimento para o sujeito, né? Então, o sintoma é uma solução de compromisso que existe entre as nossas defesas e o desejo inconsciente, né? Entre o nosso inconsciente e os nossos, a nossa dimensão do eu, do nosso psiquismo, não da sua parte consciente, porque as defesas não são conscientes, né? Mas são recursos do eu. Então, é uma solução de compromisso. Ó, eu deixo vocês aparecerem, né, como sintoma, o sintoma é consciente, mas tem que ser de forma disfarçada, por isso que não dá conta da descarga total do desejo, da energia, e aquela ideia lá do inconsciente vai continuar, vai permanecer investida. Ficou claro? Então, a meta da sexualidade infantil é o alívio. É o alívio do instinto sexual, ou seja, de uma energia, de uma demanda interna que se representa mentalmente e que vai ser vivida como um desprazer, como uma tensão, seja na estimulação ou na vivência de qualquer experiência nas zonas genitais. Nas zonas genitais ou zonas erógenas de modo geral, né? E aí, o que seria então? Vamos usar o exemplo da zona genital. Há uma tensão, no caso das crianças do sexo masculino, que vai culminar numa ereção, né? Isso vai ser vivido como uma tensão. Há ali uma energia, há ali uma estimulação da zona, que pode ser a partir de um estímulo interno. Isso vai levar a uma necessidade de uma ação. Aí a criança vai lá e se masturba. Esse ato de se masturbar diminui a tensão e há a sensação de prazer. Mesma coisa na zona oral, seria a boca, né? Há uma tensão que se representa como uma estimulação dessa zona, uma tensão que vai levar à necessidade de uma ação motora, ou seja, colocar o dedo na boca e chupar. Ao chupar ou realizar esses movimentos mecânicos, a criança tem a liberação dessa tensão e uma sensação de prazer. Então, essa é a meta da sexualidade infantil. A meta da sexualidade infantil não é a mesma da meta da sexualidade adulta, que o Freud vai chamar como o ato sexual em si, com a penetração e a possibilidade de reprodução da espécie humana, né, da geração de um filho. A meta da sexualidade infantil, então, é liberar ou
viver experiências prazerosas na estimulação das zonas erógenas, que pode ser qualquer parte do corpo. Toda e qualquer parte do corpo pode ter essa função de zona erógena, que ao ser estimulada vai dar origem tanto à tensão quanto à sensação de prazer. E aí, como essas zonas erógenas elas vão sendo descobertas pela criança? Pelas ações de apoio, de cuidado. Então, à medida que o adulto vai na relação com a criança e com o corpo dela, satisfazendo as suas demandas corporais, vitais, né, de alimentação, de higienização, de cuidado de modo geral, essas zonas elas são reconhecidas pela criança. Então, a partir desse reconhecimento, à medida que a atenção é sentida de novo, a criança consegue, ao estimular essas zonas, poder obter satisfação. Ficou claro isso? Então, a gente vai retomar na nossa revisão algumas dessas questões, mas é importante que se entenda, né, que a meta da sexualidade infantil, então, como Freud mesmo diz, a meta sexual do instinto infantil consiste em gerar satisfação por meio da estimulação apropriada da zona erógena escolhida pela criança, de uma forma ou de outra. E aí vai depender qual zona vai ser mais importante para ela, vai depender das suas experiências. E isso é importante porque quando acontece a vivência traumática, ou que tem esse potencial de gerar um sintoma na adolescência e na vida adulta, e a partir disso há um impedimento da satisfação, né, pela realidade ou por falta de recursos próprios da pessoa para obter a satisfação diante de determinadas atividades, ou os impedimentos morais em relação aos desejos, a repressão, a regressão ocorre no sentido de retomar as vivências relacionadas àquela zona erógena, ou àquela etapa da vida, né, do desenvolvimento psicossexual que foi mais importante para aquela pessoa, ou seja, que ela conseguiu obter de uma forma mais fácil ou mais prazerosa a satisfação do instinto sexual. Então, por isso que para algumas pessoas se localiza a zona oral vai ser a predominante, aí os sintomas terão relação com essa fase do desenvolvimento. Para outras crianças, para outras pessoas, né, será a fase anal, para outras a fase genital, enfim, né? Essas diferenciações têm a ver com as experiências de cada um, ok?